Ser igreja é um modo de viver e de enxergar a vida inteira. E hoje nós estamos começando o nosso ano eclesiástico, onde nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema. Quem lembra o tema que Deus nos deu esse ano aí? A palavra que Deus deu esse ano. Chamados para conhecer e testemunhar. Fomos chamados para conhecer e testemunhar. Você vai ouvir de formas mais variadas possíveis, mas essa é a palavra que Deus tem para nós. Esse é o chamado. Fomos chamados para conhecê-lo. Fomos chamados para testemunhá-lo. E a gente convidou o pastor Igor, um amigo, porque é aniversário, você quer ter amigos perto. Igor é um homem muito sério, de Deus, muito temente a Deus, um coração muito bondoso e dadivoso e temeroso diante de Deus. E a gente convidou, falei, Igor, você abençoa a gente lá? Ele, não, sim. Então, graças a Deus, o Igor aceitou o convite e ele vai estar inaugurando aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Vem cá, Igor, a gente vai orar em nome de Jesus. Amém. Ele só vai assim, cara, só aumentou minha responsabilidade, mas é isso mesmo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela família, obrigado por esse povo, obrigado, Deus, porque sem a comunhão a gente não viveria o que nós estamos vivendo. Louvado seja o Senhor por todos os livramentos que o Senhor nos deu por causa da comunhão. Como o Senhor disse, ó Deus, que quão suave é que os irmãos vivam em união, e lá no finalzinho o Senhor diz que ali o Senhor ordena a bênção da vida eterna. Aleluia. É na comunhão que encontramos a vida, aquilo que nos livra das mais variadas formas da morte. Por isso nós te louvamos por ela. Não somos nós que a causamos, é o teu Espírito que causou em nós a comunhão. Por isso, Deus bendito, estamos aqui para dia após dia aprender, ser conduzido, ser ensinado a viver debaixo da sua revelação e da sua orientação. Que haja nessa noite corações sensíveis aqui, corações ensináveis aqui. Destampes, ó Deus, os ouvidos e abra o entendimento para que possam conhecer e compreender aquilo que o Senhor tem revelado para nós e nos revelará nessa noite também, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos, amém? Graça e paz não, é daquele que era, que é isso aí. Ele faz isso mandando áudio para mim, sabia? Para vocês também? É? Então, por isso que eu amo esse cara. Eu estou muito feliz de estar aqui. Pastor, obrigado. Sua vida é uma inspiração, não é? Nas nossas conversas que a gente tem, o Senhor é sempre confrontador para que o Espírito seja cada vez mais presente em nós. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira vez que eu vim aqui, o pastor Antônio foi bem claro, né? Olha, eu nunca ouvi o Igor ministrar, mas pela nossa relação, ele está aqui. E aí depois de ouvir, eu acredito que é pela relação mesmo. A relação prevalece, né? Para quem não lembra, eu sou o pastor Igor, né? Eu estou pastoreando a Igreja Batista Filhos do Caminho, no Meia. E deixei o povo lá, né? Hoje nós estamos tendo escola de líderes e vim aqui porque acredito que a gente precisa se alegrar com quem está se alegrando. E há 2 anos do Jubileu de Prata, vocês têm muito que comemorar. Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. Nesses 48 anos eu acredito que vocês passaram por coisas terríveis e maravilhosas ao mesmo tempo. Mas o Senhor os manteve aqui, firmes, adequados à sua vontade no momento, e que Ele possa continuar apresentando essa vontade aos seus corações. Amém? Eu estou acompanhado
da minha esposa. Ela tem vergonha, mas ela é a mulher mais linda do meu mundo, irmão. Né? Eu sou apaixonado por ela. Eu sou pastor, pregador, falador, ela é quietinha, a gente se combina tanto, assim. É uma coisa maravilhosa. E eu vim também com meu filho mais novo, o Igor Júnior, né? Eu tenho o Mateus também, mas ele está trabalhando. Vai trabalhar esse final de semana, graças a Deus, né? Temos contas a pagar, né? E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Lucas. Sem mais demoras, né? Capítulo 5. Eu não sei se eu vou conseguir atender ao tema da igreja nessas palavras, mas eu quero falar sobre um momento em que um homem conheceu a Jesus. Ou melhor, começou a conhecer Jesus, que é um encontro, não é? O encontro entre Pedro e Cristo. Então eu queria que você acompanhasse comigo, capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, versículo 8. Apenas o versículo 8. Se o irmão for colocar aí na mídia, eu estou usando a NAA. Amém? Estou usando a NAA. Posso ler, irmãos? Posso? Glória a Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Vou ler mais uma vez. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Eu queria tratar nessa noite um pouco sobre santidade. Repita comigo, santidade. Eu queria falar sobre um assunto que se cobra muito dentro da igreja, mas eu, como pastor, sinto falta de algumas explicações sobre esse assunto. E como curioso, eu decidi pensar um pouco a respeito disso. Então, nós vamos falar sobre o encontro, Pedro conhecendo Jesus, mas eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, eu não tenho nenhuma pretensão de trazer decretos finalizadores de ideias, nada disso. Quero conversar com o irmão, quero que o irmão entenda, quero que a irmã entenda, quero que a irmã compreenda alguma coisa sobre santidade. Porque nesse encontro nós temos a cena da pesca milagrosa. Se puder só melhorar um pouquinho meu retorno, parece que está aqui pelo menos está me atrapalhando um pouco, irmão. Não, pode até abaixar o meu retorno. Obrigado, irmão. Nós temos o evento da pesca milagrosa. E o que ocorre? Pedro é pescador, né? Ele vai pescar, não pesca nada. Aí Jesus aparece. E aí Pedro pesca um monte de coisa, né? E aí não dá num barco só, ele divide o barco. Você conhece a história? Conhece a história? E aí o mais interessante é que ele encontra algo mais importante daquilo que ele precisava, né? Porque ele estava precisando de quê, irmão? De peixe. Diga comigo, peixe. Aí Jesus aparece e dá um monte de peixe para ele. E de repente ele abandona os peixes. A Bíblia diz claramente que ele deixa o barco com todos os peixes, porque ele encontrou algo mais importante, Jesus. Só que antes dele deixar o barco e ir atrás do que ele encontrou de mais importante, ele resolve dizer para quem é mais importante que esse ser, essa pessoa mais importante, devia se afastar dele por causa dos seus pecados. Ele encontrou alguém que, na sua visão, era um ser tão sagrado
que não podia coabitar, que não podia se relacionar, que não podia estar no mesmo lugar que ele ou sequer próximo. Isso é bonito porque ele reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas. Mas por outro lado, nós precisamos analisar que Jesus foi intencionalmente encontrá-lo. Jesus estava tentando atraí-lo. E no momento em que tudo acontece, a primeira exclamação de Pedro vai de encontro ao desejo de Jesus. Jesus queria andar com Pedro. E Pedro, de cara, ele quer estar longe de Jesus. Parece um pouco do que aconteceu no Éden, né? A gente tem um problema no Éden, que é um fruto proibido sendo comido. E agora, quando Deus aparece, aquele casal maravilhoso não quer mais se relacionar com Deus. Mas Deus estava vindo falar com eles. E tudo por causa do pecado. Entenda uma coisa. O pecado, ele tem um resultado. O pecado, ele paga um salário. Qual é o salário do pecado? Muitos pensam que a morte é um fim. Mas a morte nunca foi um fim. Pelo menos para quem é e entende, quem é cristão, e entende o que a Bíblia está dizendo, minimamente falando. Adão, ele come do fruto e ele recebe o salário do pecado. E o salário desse pecado é a morte. E nós ficamos imaginando que tipo de morte é essa, quando nós precisamos apenas de um simples raciocínio. Pense bem, eu, por exemplo, perdi o meu pai e minha mãe. E qual é a pior coisa que a morte me trouxe do meu pai e da minha mãe? Eu gostava muito quando minha mãe me ligava. E tem uma padaria perto de casa que vende um pão maravilhoso. E tem uma hora certa que esse pão sai, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de pão. Deve dar para reparar, né? Uma mortadela, irmãos. Aquela mortadela ouro, defumada. Minha mãe me ligava e dizia: meu filho, vamos tomar um café? Eu saía do trabalho, passava na hora daquele pão saindo, pegava ele quentinho, não colocava dentro do saco plástico para ele não suar. Pegou a dica? Chegava na casa da minha mãe, ela estava com o café pronto, e eu bebia um cafezinho com leite, nós sentávamos ali, e tínhamos um momento de relação lindo. A morte da minha mãe me separou dela. Ainda há pão, ainda há padaria, mas não há mais a relação entre eu e minha mãe. Porque a morte não é o fim de algo, é a separação de corpos. Todos nós sabemos que um dia eu verei a minha mãe. E ainda que há pessoas que morreram e que não morreram salvos no Senhor, eles não findaram a sua existência. O salário do pecado é a separação. Jesus vem resolver o problema de pagamento. Jesus vem resolver o problema da separação. E Pedro, quando ele olha para os seus pecados, ele acredita que o seu lugar é distante de Jesus. Obrigado, irmão. Eu vou beber os 3 copos. Pode ficar tranquilo. Entenda bem, entenda bem. Você precisa saber que a santidade ela não mudou. A santidade ela não tem uma alteração. A santidade continua a mesma. Ela é revelada em Jesus. Eu quero que você entenda o que é santidade. Santidade é separação. Amém, irmãos? Amém? Você vai entender bem aqui como é que funciona. Meu pai, ele gostava de leite moça. Você gosta de leite moça? Meu pai, ele era halterofilista, irmão. Aqueles caras que levantam peso, sabe? Fortão aí, fica assim, ó. Né? A gente era pequenininho, malhava na academia lá com meu pai. Não sei se deu muito resultado, mas a gente malhava.
Só que ele gostava de leite condensado, moça, lata. Aí ele abria um furinho de cada lado e vinha aqui devagarzinho, né? 2 filhos, irmãos, 2 filhos pequenos. Ele botava a lata de leite moça na geladeira, ninguém podia encostar na lata. Mas aí, quando anoitecia, o pessoal ia dormir, o que a gente fazia? A gente ia na geladeira, pegava ali, ó. E aí, quando eu ia de novo, ela estava mais vazia, porque meu irmão já tinha passado lá. Entende? E meu pai acordava, aquela lata... Tinha algum anjo bebendo, né? Um dia ele falou, vou ensinar vocês sobre santidade. Vocês estão vendo essa lata de leite moça? Ela é santa, ela está sendo santificada para mim. Ela é só minha. Vocês não manipulam, vocês não consomem, vocês não tocam, porque se vocês fizerem, vocês vão se ver comigo. Isso não quer dizer que eu não posso dar um pouquinho para vocês. Mas a partir de hoje, essa lata é santa. Você entendeu o que é santidade? Santidade é quando você é a lata e Deus é o meu Pai. Você pertence a Ele, Ele direciona a sua vida, é Ele que dá rumo ao que você faz, é Ele que decide os seus sonhos, é Ele que decide o seu dia, é Ele quem faz a sua agenda, é Ele que move o seu caminhar. Ele te separou. A questão é que a santidade não é um atributo individual. A santidade é coletiva. Diga comigo, coletiva. A santidade é um chamado para mais de uma pessoa. É impossível ser santo sozinho. Algumas pessoas vão afirmar que a salvação, e o conceito é o mesmo, que a salvação é individual. Isso é um engano. Não há nenhum texto que mostre que a salvação é individual. Ela é pessoal. Mas o indivíduo não tem força para sustentar, conhecer ou testemunhar o Senhor sozinho. Ele vai precisar de alguém. Alguém vai ter que pregar para ele. Alguém vai ter que ensiná-lo, ele vai ter que se submeter a alguém, ele vai ter que estar com alguém, e Jesus veio intencionalmente ensinar isso. Jesus, ele veio ensinar isso. Ele começa e não faz nada antes disso. Ele começa o seu ministério fazendo discípulos, chamando homens para andarem com eles, chamando mulheres para andarem com eles. E eu acredito que vocês estão estudando o livro de Lucas e vocês vão ver que quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. Por quê? Porque a santidade não pode ser produzida pelo indivíduo. E aí eu vou usar o exemplo da leite moça. A leite moça não pode produzir santidade para si mesma. Né? Quem chegava lá, ela entregava o que ela tinha. É ou não é? É ou não é, irmão? Sabe por quê? Porque a carne, ela é suscetível às ideias do pecado. O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, ele vai dizer que na guerra entre a carne e o espírito, a sua carne quer tudo o que Deus não tem para dar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ou seja, para a carne vai ser sempre mais gostoso pecar. Eu não vou falar de coisa grave, não. Já viu aquele sono que você sente quando você lê a Bíblia? Quem aqui já dormiu lendo a Bíblia? Ninguém levantou. Quem aqui mentiu? Quem já dormiu orando de madrugada? Ih, irmão. Eu gosto de dizer para os meus alunos e para os membros da igreja que a melhor coisa que tem é você dormir orando. Por quê? Porque a sua carne, literalmente, ela não quer que você ore.
Quem já decidi de manhã cedo, hoje eu vou ao culto. Durante o dia, você fica até doente. Eu acho melhor que eu não vou ao culto, não. Pastor, eu não estou muito bem. Começou o culto, você está bem, irmão. Vou levantar, vou fazer uma pipoca. Por quê? Porque a sua carne vai militar com a produção de santidade que é necessário dentro de você. E o que Pedro está entendendo é que quando esse pecado entra, é necessário um afastamento de outra pessoa. Mas é exatamente o contrário do que Jesus está fazendo. Jesus está trabalhando para que Pedro se aproxime dele. O que eu quero dizer é que os irmãos, aqueles irmãos que são considerados os piores, que são considerados os que são mais suscetíveis ao pecado, aqueles que parece que não tem jeito, esses são os que prioritariamente Jesus deseja que você trabalhe para que eles encontrem a santidade. Porque a santidade não vai ser produzida pelo irmão, ela precisa ser produzida por uma relação. O estar consumado de Jesus também tem a ver com a preparação dos seus discípulos. Ele não entrega um bolo sem que o bolo não esteja completo. O ministério de Jesus também era preparar pessoas e não apenas morrer. 3 homens morreram na cruz, mas apenas um fez discípulos. Apenas um trouxe consciência de santidade dentro daquele tempo. Então você que conheceu ou que está conhecendo a Jesus, você precisa entender que conhecer a Jesus é deixar estabelecer nas suas mãos o desejo de realizar o que Jesus realizou. É impossível. Por quê? Porque quando você começa a manifestar Jesus, o que você faz já não é tão importante. Porque o que você faz é consequência de quem você é. Enquanto você trabalhar para produzir, você vai produzir engano. Porque a pedra também recebeu semente. Na pedra também o fruto cresceu, mas a Bíblia diz que não havia lugar para raiz. Você entende isso? Não havia lugar para raiz. Quando nós conhecemos, assim como Pedro, um Jesus tão maravilhoso, a gente quer decidir o que vai fazer. Isso é falta de santidade. E antes de eu dar o exemplo sobre o pecado e a santidade, eu quero te dar outro exemplo. Quando você deseja realizar algo para Deus, você precisa procurar, antes disso, entender e conhecê-lo. Não adianta você fazer algo para Deus sem que seja aquilo que Ele quer. Eu contei aqui sobre a pizza de catupiry da última vez que eu vi, não contei? 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 Não lembra? Não? Não? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa mulher linda, nós já estamos 18 anos juntos. Quase, hein, irmão? Quase. Deus é bom. Aí, chega no aniversário, eu quero fazer uma surpresa para ela. Quem já fez surpresa aqui para a esposa sabe que esse é o maior perigo que você corre na sua vida, irmão. Mas digamos que eu quero arrasar e eu estou com verba para isso. Aí eu escolho o melhor restaurante que a gente tem na zona sul do Rio. Ok? Ligo para lá e digo assim, olha, nessa semana eu vou com a minha esposa aí comemorar aniversário de casamento.
E eu sei que aí é o melhor rodízio de pizza que a gente tem na Zona Sul. Aí o cara, sim senhor, que maravilha. E a gente tem uma programação especial para quando é aniversário. A gente bota uma banda para tocar, pétalas de rosa, faz uma... Eu falei, isso aí, luz de vela. Uau! Aí o dia acorda, eu levo café na cama. Tudo que ela fala, eu fico, calma amor, tá tudo bem. Chega de noite, vestido novo. Vamos para o restaurante. Sentamos à mesa, vem a primeira pizza. Carne seca. Mas não é qualquer carne seca, aquela carne argentina. Com catupiry. A minha esposa não come catupiry. Ela olha e diz assim, não, obrigado. Eu como, irmãos. E dando glória. Aí eu falo assim, coloca 2 aqui. Já fez isso no rodízio? 2. Aí vem a segunda pizza, camarão. Nós adoramos camarão, pizza de camarão, cheio de camarão, com catupiry. Aí ela olha assim, não, eu não quero. Aí eu, aqui vem. Aí vem uma terceira pizza. 4 queijos. E dentro desses 4 queijos tem o quê? Aí eu falo assim, irmão, um minutinho só. O que está acontecendo? Que todas as pizzas que você manda para minha mesa tem catupiry. Aí ele diz assim, ô senhor, não te avisaram? Eu falei, não. Hoje é dia do festival do catupiry. Aí eu olho para o vestido, para a maquiagem, para o olho dela, olho para ela e ela está me olhando com que cara? Ela não vai comer absolutamente nenhuma pizza, mas tudo o que eu fiz foi para ela. Eu só não tive o cuidado de fazer exatamente aquilo que ela quer. Você entendeu? Eu estou comendo, eu estou bem. Às vezes nós estamos fazendo algo para Deus, que a gente está bem, a gente está se sentindo bem. É o melhor lugar para nós, é o melhor ambiente para nós. Mas quando a gente está servindo a Deus, a gente está dizendo assim, eu não quero isso. Senhor, mas o ambiente é perfeito, mas eu não quero isso. Não foi isso que eu te pedi. Sabe por quê? Porque é preciso conhecer não só o que Deus está apresentando para você, mas o que Ele quer de você. E eu vou explicar. Você quer que eu explique? Jesus apresentou os peixes para Pedro. Mas o que Jesus queria de Pedro era um pescador de homens. Então quem daria o barco cheio de peixes homens para Jesus era Pedro. Pedro, chegou a hora de você entregar um barco para mim. Eu já fiz, você viu o que eu posso fazer? Agora, eu quero alguém que encha um barco de homens para mim. Você está entendendo aqui a analogia que eu estou fazendo? Conhecer a Deus tem a ver com entender a santidade que Ele emprega em nós. E às vezes a gente acredita que santidade é fugir do pecado, irmãos. Pare com isso. Santidade nunca foi fugir do pecado. Fugir do pecado é parte do processo de santificação. A Bíblia diz que você precisa fugir do quê? Da aparência. Ok? O apóstolo Tiago vai dizer que você tem que resistir ao... Tem gente que confunde isso com o pecado, né? Mas entenda. Fugir do pecado é um estado diferente do que Deus deseja. Eu já fui líder de jovens. E eu conto essa experiência muitas vezes. Um dia uma menina chegou para mim e disse, Igor, eu preciso muito de um conselho seu. E eu falei assim, pode dizer. Ela,
eu quero colocar, toda feliz, toda alegre. Devia ter o quê? 15, 16 anos. Eu quero colocar um piercing no umbigo. Aí eu falei assim, eu não entendo muito disso. Eu não usaria um piercing no umbigo, sabe? Ela falou assim, não, mas eu queria saber a luz da Bíblia, porque eu sei que não está escrito sobre piercing. Eu falei, eu sei. Mas a gente pode tentar entender o que está acontecendo, né? Era uma menina muito bonita. Quando que o seu piercing vai aparecer? Perguntei para ela. Na praia, por exemplo. Falei, vamos raciocinar aqui então. Você quer enfeitar o seu umbigo para que quando pessoas passem, tenham mais atração por você. É isso? Ela disse assim, é isso. Aí eu falei, agora você precisa responder. É isso que Deus tem para você? Ela ficou em silêncio. Mas o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu quero que você me diga o que Deus tem para você. Porque as pessoas não gostam de tomar decisão. No fundo, a maioria gosta de ser manipulada para que não seja responsabilizada. Você que me disse para fazer. Mas quem faz isso é criança. Meu filho faz isso. Ela colocou o piercing mesmo assim. E a resposta foi, não é pecado. E eu disse assim, a Bíblia não diz para você deixar de pecar. O profeta Isaías, trazendo uma palavra da eternidade, diz, buscai ao Senhor. Salmo 14 diz, Deus está do céu olhando para a terra, para ver se encontra alguém que o busque. A palavra igreja, eclesia, aqueles que foram chamados para fora, reunidos, buscar a um Deus. Santidade é quando nós nos unimos e não apenas fugimos do pecado, mas corremos na direção de Deus. Então o que Pedro estava fazendo aqui era um desentendimento com a realidade, porque Jesus está reunindo esforços para que um grupo de pessoas se una. E eu acredito que eu não preciso gastar muito tempo aqui para falar sobre comunhão, porque eu conheço esse homem. E ele deve falar muito sobre relação com vocês. Mas ainda está escrito na Bíblia, buscai o Senhor enquanto Ele está. É preciso que entendamos que os 3 anos e meio de Jesus, que Ele passou aqui, foi buscando um grupo de homens. E quando Ele termina, os estudiosos vão dizer que existiam 120 ali. Só os homens. Sem contar as mulheres. Jesus criou um corpo de santidade para buscá-lo. O tema que vocês escolheram para esse ano é um tema muito maravilhoso. Porque tem a ver com perceber o que é mais belo. Dar direção para os adolescentes. Convicção aos mais amadurecidos. De que a santidade de Deus é a sua presença sendo buscada. Então nós precisamos começar a parar de nos preocupar com o que é errado e criar uma obsessão no nosso coração em perceber a imagem de Deus em nós. Porque o bem e o mal, o certo e o errado é um fruto diferente do que aquele produzido na viração do dia, onde Adão encontrava o seu pai com sua esposa Eva, e eles tinham uma relação de santidade. Você percebe isso? E quando ele diz, sede santo, porque eu sou santo, ele está dizendo, eu sou santo com o Espírito, eu sou santo com o Filho. E o Filho decidiu, Filipenses 2, 5 a 11, ele se esvaziou.
E esse sentimento que nós temos que ter, e se fez homem, sendo homem se humilhou, e se humilhou ainda mais à morte de cruz, buscando a mim e a você. Irmãos, é mais fácil abandonar um barco cheio de peixes, dobrar o joelho e dizer que Jesus é santo e que a gente tem que ficar longe dele, do que seguir a Jesus e pescar os homens que ele quer. Pedro teve mais dificuldade em viver o que Jesus mandou do que oferecer todo o barco cheio de peixe para ele. Porque dar alguma coisa para Jesus, ainda que seja valiosa para nós, dar alguma coisa para Deus, ainda que tenha um valor muito grande para nós, é pequeno, perto de entregar exatamente aquilo que Ele deseja. Exatamente aquilo que Ele deseja. E é exatamente isso que fala. Eu quero que você entenda uma coisa. Ele está no templo, ele está olhando a oferta, e tem uma galera cheia do dinheiro, dando dinheiro à pampa lá, e ele vê uma viúva, uma mulher pobre, sem dinheiro, e sabe qual é o contexto da viúva? Ela não tem sustento. Diga comigo, sustento. Diga comigo, sustento. Ela não tem sustento. Quando você está com R$2 dentro da carteira e você entrega na oferta, você vai receber dinheiro de algum lugar. A viúva não. E Jesus diz que era muito mais difícil e penoso ela entregar tudo, porque ela estava dando do sustento, da base, da solidez. Quando nós colocamos diante de Deus, empregamos diante do Senhor, de conhecê-lo e testemunhá-lo, nós precisamos perceber que não tem mais a ver com o que fazemos, mas com quem buscamos. Porque quantas vezes Deus mandou a igreja esperar, e a igreja não conseguiu esperar? Quantas vezes? Quantas vezes Ele pediu para você ter um pouco mais de paciência? Quantas vezes um perdão não foi dado? Quantas vezes? E o que nós celebramos aqui? Que quando a aproximação de Deus vem, e eu acredito que nesses 48 anos, o Espírito Santo impulsionando os irmãos, é uma aproximação de Deus. Quando a nuvem de Deus se aproxima, e eu quero usar a nuvem aqui apenas como algo alegórico. Quando a nuvem aproxima, não importa se é dia ou se é noite, o ambiente vai mudar. As exigências serão outras. Por quê? Porque Deus está começando a preparar essa igreja para uma nova geração. Deus está começando a levantar uma nova geração para os próximos 50 anos. E quando Deus começa a levantar uma nova geração, o ambiente muda. Santidade tem a ver com mudança, sim, mas não é uma mudança que nasce dentro de nós, é uma mudança que nasce em Deus e começa dentro de nós. Amém, irmãos? Porque toda mudança gerada em Deus é fruto de eternidade dentro de nós. Toda mudança gerada em nós é fruto da força do homem. Não é isso? Quem prometeu que ia fazer uma dieta aqui em janeiro? Mente não, irmão. Hã? Nós prometemos e não cumprimos. Existe uma santidade que faz com que a nossa separação a Deus não gere uma separação da relação com outras pessoas.
Na realidade, é o contrário. Deus sempre quis expor aquilo que Ele separou para Ele. Em Mateus 5, quando Ele diz que Ele vai fazer com que a igreja seja a luz, Ele diz que essa luz não pode ser colocada no lugar escondido, precisa ficar no lugar alto. Quando Deus começa a produzir santidade em você, Ele quer expor o que há dentro de você. Ele quer expor o que há no seu coração. Porque Ele te chamou, Ele te deu uma identidade, Ele está trabalhando o seu caráter, que não tem mais a ver com o que o pecado produziu, ou com o que é pecado ou não é, mas sim com quem Deus é, o que você viu em Deus, e o que Ele deseja produzir em você, através de você, e o que Ele quer deixar depois de você. Eu lembro de ter conhecido um homem santo, e o seu nome era Jorge, carinhosamente nós chamávamos de Jorginho. Ele ganhou o meu pai e minha mãe para Jesus. Meu pai estudou até a 4ª série, e era um homem muito difícil. Foi se tornar militar, e depois foi trabalhar na segurança privada. Era, de certo modo, um homem violento, truculento, até que ele conheceu Jesus, através desse homem Jorge. Ele me disse: Igor, nós precisamos olhar para o Jorginho, porque ele é um exemplo. Eu quero abrir um parênteses aqui, talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, que você vai na igreja e você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Eu faço uma pergunta para você: onde Deus está, irmão? Alguém consegue me apontar Deus aqui? Ele está no seu irmão. É lá que ele tem que estar. Ok? Por quê, pastor Igor? Eu não sei. Jesus poderosão, Deus poderosão, subiu na cruz, decretou salvação, desceu e falou: eu quero que seja com vocês. Eu quero ser visto em você. E é assim que funciona. Então, quando alguém entrar aqui, ou quando alguém for na sua casa, tem que ver Jesus em você. E meu pai falou: a gente vai olhar para esse homem santo. E um tempo depois, eu era pequeno ainda, Jorginho trabalhava de carro, ele teve um infarto e morreu, bateu com o carro e morreu, faleceu novo. E a gente foi para o enterro daquele homem, e eu tinha certeza que ele ia ressuscitar, irmão. Criança, tinha certeza. Falei: vai ressuscitar. 4 ônibus. Começaram a perguntar se tinha alguém famoso. E o bispo da igreja, eu era metodista quando era pequeno, o bispo da igreja metodista com a Bíblia na mão, aquele terno de lã fria, ele sobe em cima do túmulo ao lado e diz assim: nós vamos falar sobre a vida de um homem santo. E meu pai disse para mim: um homem santo, meu filho, toca pessoas. Deus tem chamado vocês para serem pescadores de homens, como santos. Haverá um processo? Haverá um processo. Mas é assim. E o meu pai, que tinha tudo para criar filhos violentos também, criou os seus filhos no Senhor, de maneira bem tranquila, né? Eu era obrigado a ler um livro da Bíblia por semana, assim, no amor. Se eu não fosse para EBD no domingo, apanhava literalmente. Quando eu chegava da igreja, meu pai não podia ir porque trabalhava na segurança, eu tinha que dar um relatório do que o pastor pregou. Hoje eu, pela graça, sou pastor, meu irmão é bispo. Nós servimos ao Senhor, porque um santo homem de Deus gastou seu tempo e entrou na minha casa e resolveu pescar pessoas. Às vezes nós passamos anos na casa do Senhor e não pescamos ninguém.
E acreditamos que está tudo bem com isso. Porque às vezes a nossa preocupação é como a de Pedro. A gente está pensando dos outros peixes. A gente quer encher nossos barcos. Aí Jesus vem, enche o barco e diz assim: isso aqui para mim não é nada. Eu sei que você precisa de algo. Eu sei que eu preciso de algo, né? O que Pedro precisava? De peixes. E Jesus precisava de um discípulo. Mas eu quero que você responda com sinceridade: quem precisa ser atendido primeiro? Os céus? Ou eu e você? Pedro precisava de um barco que não precisa ser tão cheio de peixe, não. E Jesus falou assim: eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Agora, você pode fazer o que eu quero. Porque a santidade não é quando a gente deixa de fazer o que a gente acha que é errado. É quando a gente começa a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque o nível de pecado no Éden era um fruto na árvore. Hoje a gente fica discutindo um monte de outras coisas. Mas na realidade o desejo de Deus sempre foi se relacionar conosco e apresentar o projeto dele para nós. Eu gosto de pensar em Deus animado, descendo para conversar com Adão e falando: Adão, nós vamos espalhar a família sobre a terra. Cadê você, Adão? Foi quando Adão resolveu fazer os seus próprios projetos com a sua esposa. Deus está chamando pessoas nesse lugar. Talvez você já conhece o Senhor há um tempo. E eu quero lhe perguntar, eu quero lhe desafiar, neste ano, a começar a refletir quantas pessoas conheceram Jesus olhando para você. Porque o Senhor está convocando o seu povo para que manifestemos a imagem dEle. Para que outras pessoas sejam genuinamente tocadas por esse amor. Estava conversando agora com o pastor Antônio, e ele estava falando, e eu estava pensando, e diz assim, às vezes a gente lê a Bíblia com uma ideia pré-definida, e a gente conta um texto que vai falar com a nossa ideia, sabe? Partiu da gente, a gente é o centro. E eu falei, sim, é isso, é isso, é isso. Quantas pessoas, e você não precisa falar muitas línguas, ser intelectual, não, você só precisa manifestar Jesus. Ser devedor do amor, sabe? Ah, pastor Igor, mas é porque você não me conhece, você não sabe os meus problemas. Mas eu não vou resolver seus problemas, querido. Estou longe disso. O máximo que eu posso fazer é chorar com você e você chorar comigo, tá? Agora, existem questões que a gente pode resolver. Existem responsabilidades que a gente pode assumir. Existem pessoas que passam sim perto de nós durante o dia, que deveriam ser tocadas pela imagem de Cristo em nós e não são. E Deus está dizendo para você, santidade. Santidade não é ganhar uma discussão. Santidade não é estar certo. Talvez o santo ele esteja mais errado muitas vezes do que certo. Ah, pastor, mas esse chamado é um chamado pessoal de Pedro. Não. Não. O judeu, durante a sua história, ele não tinha no seu conceito o id. O id é uma revolução. Quando Jesus fala assim, ide por todo o mundo, prega o evangelho, faz discípulo, batiza, isso não existe. Se você conhecer um judeu, o judeu não vai estar nem aí para você se virar judeu. Já reparou? Se você já conheceu um judeu, você fala assim, eu gosto de Jerusalém, ele vai virar para você.
Você não vê judeu, você não vê judeu pregando para os outros virarem judeus. Eles não querem converter ninguém. Mas Jesus revolucionou isso quando ele disse para mim e para você. E eu acredito que existem pessoas nesse lugar que serão tocados com santidade. E essa santidade vai atrair outras pessoas que serão tocados com santidade. E essa santidade vai atrair... Eu não estou fazendo aqui uma pregação de multidão, não. Não é isso. Porque talvez leve 1, 2 anos de relacionamento para que uma pessoa seja fundamentada em Cristo. Talvez 2 dias. Isso não cabe a mim nem a você. O que eu quero dizer é que existe uma convocação do céu ao conhecer Jesus. E aonde nós estamos com isso? Se coloque de pé, por favor. Eu quero que a gente ore. Eu ainda não falei sobre testemunhar, eu até fiquei pensando, o pastor falou só hoje, né? E quero servir os irmãos, eu vou me desculpar de qualquer forma, sem saber, mas eu acredito que o Senhor deu uma palavra pertinente sobre conhecê-lo. E isso tem tocado o meu coração. Porque às vezes, como pastor e na posição de pastor, a gente é muito preocupado com a comunidade e isso é correto. Isso é correto. Isso é muito correto. Porém, Deus quer mais. A gente é preocupado com a nossa família, isso é correto. Isso é muito correto. Porém, Deus quer mais. Porque a família de Deus é maior do que a minha e do que a sua. Os filhos de Deus são mais do que eu e você. O Senhor está levantando pessoas que vão tocar corações aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que missionários podem ser levantados com o coração queimando por outro lugar, por outra cidade. Mas isso não será feito sem antes haver um amor intenso pelo vale, por essa cidade, por esse lugar. De ver pessoas sendo arrebanhadas pelo coração de Deus, pela santidade de Deus. Muitas pessoas acreditam que a santidade é um distanciamento. Não, santidade é uma aproximação. É uma aproximação de Deus. E quando você se aproximar de Deus, você vai perceber que Ele está olhando para algumas pessoas. E você não terá outra opção a não ser ir até essas pessoas e tocá-las também. Tocá-las de verdade. De verdade. Porque eu não sei como é que é aqui, mas muitas igrejas hoje, elas querem trazer adeptos. Mas isso aqui não é um clube, irmãos. E eu tenho certeza que vocês praticam isso no dia a dia. Essa família está a uma mesa e nunca pode haver um número exato de cadeiras. Nunca. Sempre tem que ter cadeira vazia. Para que alguém possa se sentar. Sempre. Sempre. Existem pessoas que passam por nossa vida e estão separados de Deus. Não deixe isso acontecer, irmão. Não deixe. O Senhor está apresentando para vocês uma proposta. Já que vocês me conheceram, eu procuro pescadores e pescadoras de homens. Já que vocês me encontraram aqui, a santidade é estar perto de mim. Eu quero que você toque pessoas. Isso faz toda a diferença na eternidade. Eu sei que um dia eu terei que ir na eternidade e agradecer a Deus pela vida do Jorginho, porque ele entrou lá em casa. Eu sei. Mas eu fico imaginando quem pregou o evangelho para ele. E quem pregou para ele.
E quem gastou um tempo para falar de quem falou, de quem não falou, são homens e mulheres comuns como eu e você. Não temos nada para dar, a não ser aquilo que recebemos do Senhor. Não temos nada para oferecer, a não ser aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Eu quero orar com você. Curve sua cabeça. Senhor, o Senhor nos chamou para sermos santos, ó Pai. A Tua palavra diz que Tu nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti, Senhor, em amor. Que ao Te conhecer o nosso coração seja constrangido, ó Pai. Que os nossos planos e projetos sejam atenuados, Senhor, diante de Ti. Muitas vezes as circunstâncias da vida nos impedem de Te olhar, Senhor. Nos impedem de ouvir o que o Senhor deseja. Às vezes preparamos o lugar, preparamos o ambiente, mas esquecemos de entregar o que o Senhor quer. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver para Ti. Ensina-nos a encontrar os nossos irmãos perdidos, ó Pai. Nos dá, Senhor, a condição, meu Senhor, de encontrar os eunucos, as Madalenas, Senhor, deste mundo, ó Pai, que estão esperando o Teu toque, que não virá de um anjo e nem de ninguém, Senhor, mas muitas vezes eu esqueço de Ti, eu esqueço do Teu chamado, eu esqueço daquilo que o Senhor me ordenou. Ó Pai, traz a santidade sobre a minha vida, para que eu entenda que eu pertenço a Ti, Senhor, que Tu és suficiente para mim, que o Senhor me supre, Senhor, nas minhas necessidades, que o Senhor supre os meus irmãos, ó Pai. O Senhor é suficiente para a Tua igreja, o Senhor é suficiente para a família da igreja, separada por Ti, Senhor. Levanta, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, os joelhos caídos, ó Pai, no chamado que o Senhor tem colocado sobre nós. Nos dá entendimento, conhecimento e prazer em estar ao Teu lado, Senhor. Que haja prazer em se santificar para Ti no meio de nós, no meio da Tua igreja, Senhor, no meio da igreja brasileira, Senhor. Que a igreja tenha prazer, Senhor, em Ti, Pai. Que a igreja tenha prazer em viver como o Senhor se manifesta, através do Teu Espírito, ó Pai. Que o Teu Espírito seja venerado por nós, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pastor, obrigado.